Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Queridas almas, hoje se inicia a grande Quaresma, um tempo sagrado que foi instituído já no Antigo Testamento. Elias, profeta, ficou. Depois nós temos Moisés, antes do profeta, que ficou 40 dias para receber a lei de Deus, ficou no Monte Sinai, 40 dias de jejum e contemplando a Deus. E nosso Senhor santificou esse tempo porque Ele fez o que os outros fizeram. Por isso esse tempo é um tempo desde o Antigo Testamento praticado antes era por alguns, e depois a Igreja, Nosso Senhor, deixou para todos os que são batizados e são seus filhos, devem observar este tempo. As práticas desse tempo já são conhecidas, mas é nossa obrigação falar novamente, porque as coisas conhecidas muitas vezes são em certos aspectos ignoradas. A primeira, polêmica, complexa, difícil, é o jejum. Vamos ver o que consiste, quem está obrigado, e vamos fazer jejum. Tem que jejuar. Tem que jejuar porque sem jejum a nossa alma fica totalmente bandoleira, vira uma marginal. Desculpe a vileza dos termos, porque assim nos entendemos. Uma alma que não jejua, ela fica o quê? Ela fica marginalizada porque ela anda na marginal onde estão os crimes e todas as coisas perigosas para a sua vida interior. Ela anda de pecado a pecado, de distração a distração, de vaidade a vaidade. Aí os senhores falam, mas padre, jejuar é parar de comer, o que tem a ver os meus olhos com o meu estômago? Tudo. O homem é um todo. Ao saciar o seu ventre, o seu estômago, o homem vai buscar saciar seus olhos, a sua língua, o seu ouvido, e vai buscar sempre prazer tras prazer, e ao ficar com fome, nós vamos também voltar ao interior, porque estamos nos esvaziando dos excessos, e aí também vamos mortificar os excessos de ouvidas, coisas ditas, faladas, etc. Então nós temos que jejuar. E Nosso Senhor deixa claro o que é um jejum. Quando jejuardes, não fazei como os hipócritas. Os fariseus, quando jejuavam, desfiguravam seu rosto, e todos que ouviam, está de jejum. Pois então, hoje em dia não existem fariseus? Sim, existem. Será aquele que vai pegar o seu pão e água, vai tirar a sua foto e vai colocar no status do seu WhatsApp? Fariseu. Ou vai pôr no seu Instagram, inclusive exibir as cinzas. Isso é muito triste. Não, os senhores não devem, mas se tiverem um infortúnio, verão que no dia de hoje muitos receberam cinzas. Aí tiram a foto do sinal da penitência para se amostrar. Isso é um problema sério. Por um lado, da alma de quem se expõe à sua penitência. E por outro lado, vai mostrar que o padre que pôs a cinza na testa deles não leu as rubricas, que isso não existe, se põe na cabeça. Denuncia o erro litúrgico dos seus sacerdotes. E por outro lado, ostenta a vaidade, frivolidade, estupidez de alma que quer se expor para aplausos do mundo. Veja como está coberto de cinzas. Nosso Senhor diz para que tenhamos alegria. Isso é muito importante, porque a alegria não é ficar mostrando os nossos dentes. Isso não é alegria. Alegria é ter uma alma contente por saber que nós vamos eliminar de nós um monte de coisa ruim. Mas só que há uma ação do diabo, penso, só pode ser deste infeliz, que toda obra de virtude, toda obra de vida interior, toda obra católica, a gente fica triste.
Rezar, fala, vamos rezar, podíamos estar para fazer vontade a todos e maior mortificação num churrasco. Podíamos estar todos aí bebendo, muito felizes entre nós que professamos a mesma fé, conversas muito interessantes, discussões teológicas excelentes. Se alguém vem e fala, vamos rezar um rosário, se sente um aperto no peito de todos. Puxa vida, um rosário, que tristeza. Não pode ser. Então, todas as obras que são de Deus devem ser feitas com o quê? Com alegria interior. Nós devemos ter um prazer de estar com fome, porque Deus nos manda, a igreja nos impõe, e esta fome é purificadora. E ninguém, em sã consciência, se entristece por melhorar, por ter mais saúde. Quem fica triste por ter saúde física? Quem fica triste por ter um êxito econômico? E ao acrescentar a virtude, e ao acrescentar a saúde na alma, nós ficamos tristes. Isso é um engano satânico. Por isso nosso Senhor diz, fazer com alegria. E o jejum como deve ser feito? É uma só refeição no dia e pronto. Isso é jejum. Pode-se comer quando tem abstinência, aí se elimina carne de animais de sangue quente. Não é carne branca e vermelha. Esta coisa de arco-íris de carne é do espiritismo. Para nós é questão de mamíferos e os demais. Então, como uma refeição que eu vou me sentir saciado. Aí então, vem o bom senso em ação. Porque a igreja não é uma seita. As seitas que têm determinado até como segurar nos talheres. A Santa Igreja não. Porque ela supõe que nós sejamos pessoas sensatas. Qual é a saciedade? A minha saciedade não é a mesma desse menino. Então, ele come o que ele sentir saciado, e eu como o que eu me sentir saciado. Agora, em minha consciência, tem uma tecla dizendo basta. E nós não vamos nos arrebentar porque temos que comer pelo almoço e janta. Já que não haverá janta, temos que ser prudentes. Aí fazemos uma reserva de comida, saindo já do almoço jantados. Não, Deus está vendo, isso é hipocrisia. Isso é perder os méritos diante de Deus, mas falar, mas está escrito uma só refeição. Sim, mas é uma só refeição para aliviar as necessidades do corpo, que não é para desmaiar, é para sentir fome, não é para estar aí passando mal, é para sentir o peso da ausência de menos refeições, mas seguir avante, a vida continua, os trabalhos continuam, a jornada dos senhores continua, porque a quaresma não são 40 dias de ociosidade, o trabalho, graças a Deus, não é feriado, porque assim não usaríamos para ofender a Deus. Então temos que seguir a vida. Os estudantes estudem em jejum, os trabalhadores trabalhem em jejum, e os que trabalham de modo mais braçal vão suar mais, vão gastar mais calorias. Quando for comer, sim, podem comer um pouco mais, tendo presente esses gastos que o seu corpo vai consumir na jornada. Mas quem passa sentado um dia inteiro no escritório não precisa fazer um prato de um pedreiro que vai edificar, bater uma laje. Não é a mesma coisa. A outra obra, e Nosso Senhor diz aqui, a obra própria da quaresma é a oração. Quando orais, não sejais como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Aí o conselho de Nosso Senhor: e tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em segredo, e teu pai que vê o que passa em segredo te dará recompensa. Então Nosso Senhor já nos livra do grande tormento que é estar na mesa 2 horas entre conversa, só tem pecado. São a vida alheia, críticas, depois falar de comida. Aí ficamos com vontade de comer justo que não temos acesso. Isso é judiar de si próprio, hein? E tudo isso se dá na mesa. Então, o altar de jejum se come em família, sim. Em vez de ficarem muito tempo falando bobagens, as comidas são reduzidas, aí vamos ter tempo de quê? De rezar mais. E aí vamos rezar, o que devemos fazer? Abrir nossa alma a Deus. E devemos rezar mais no tempo da quaresma. E por quê? Porque na mesa já temos um tempo restrito, então nos sobrará mais tempo. E as almas sérias vão dizer também tchau para as redes sociais. Ficavam o dia inteiro no WhatsApp, Instagram da vida, Facebook, etc. Mortifiquem isso.
Não é porque os senhores comem o WhatsApp, não é uma questão de jejum de WhatsApp, suponho que não seja, espero que não que ele seja a sobremesa dos senhores, mas porque devemos dedicar mais tempo à oração, e essas redes sociais são parasitas que sugam o tempo de todas as almas que se expõem a elas. Pode ser em nome de ver vídeo do que for, hein? Mas sacrifique, é melhor ver um vídeo rezando com Deus, sacrificar o vídeo para rezar a Deus, nosso Senhor, do que se distrair, porque baixo pretexto de instrução, às vezes nós também ficamos nos recreando e se distraindo em vez de se instruir. Aí nosso Senhor vai depois dizer a questão da esmola. Quando deres dizer uma esmola, não ostentar como fazem, tocar a trombeta como fazem os hipócritas e fariseus, mas dá em segredo, que a tua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda fez. E é outra obra própria da Quaresma que nós nos esquecemos. Nós temos que dar esmola para o pobre, sim, senhores. Aí os senhores dirão, mas padre, ele vai usar droga. Isso é um problema dele. Nós não somos benfeitores da Cracolândia. Não somos. Ninguém está sendo benfeitor deles. Mas agora eles às vezes mentem. Sim, isso é um problema da alma deles. Porque o bom Deus nos dá tanta graça e usamos para ofender a Deus, e nosso Senhor não fecha as torneiras das graças do céu. Aí nós queremos fazer mais bons, como se fora possível, do que Deus. Prescrutamos o interior do outro, damos por aquele prescrutado como algo certo, e aí omitimos a nossa ajuda porque ela vai ser profanada, mal usada e etc. pelo aquele que recebeu a benfeitoria. E não é assim. Nisso nós cometemos um juízo temerário, nisso nós aprovamos a nossa avareza, que não quer dar esmolas, e nisso também nós nos excusamos de uma obra própria de um católico que sempre deu esmola. Sempre. Nas portas das igrejas sempre houveram mendigos e eles sempre receberam moedas devotas, e não era o resto de um troco do pão do domingo, era um dinheiro que desse para comprar alguma coisa. Verdade que os mendigos de ontem não são os mesmos de hoje, as causas que levavam à rua ontem não são as de hoje, mas isso já não está ao nosso controle. Mas a caridade segue. Então a carne que nós não devemos comprar, porque nós não devemos comer, ela se transforma, e a carne está cara, então aumente as esmolas, ela se transforma no quê? Numa esmola para um pobre necessitado. Pode ser uma entidade séria, às vezes tem associações sérias que cuidam de órfãos, de asilos, então não querendo dar na rua para não ajudarem a eles esquecerem da vida com suas drogas, deem a entidades porque existem ainda. E às vezes perde nossas casas e nós nem disso sabemos porque não nos preocupamos com a caridade para com o próximo no sentido de dar esmolas. E todas estas obras na Quaresma, porque são obras que a Igreja nos ordena, elas têm muito mais méritos. Então jejuar fora da Quaresma é excelente, mas no tempo que a Igreja está se afligindo, tem muito mais méritos. Rezar durante o ano inteiro temos graças, mas quando a Igreja reza com maior insistência, então tem méritos especiais, porque a igreja que está em súplicas ardentes e constantes a Deus Nosso Senhor, e esse tempo é o que hoje iniciamos. Dar esmolas é um dever que nos acompanha sempre, mas na Quaresma, ao dar esmolas, nós temos graças especiais. E a Sagrada Escritura diz que aquele que dá esmola é como aquele que joga água sobre o fogo para apagar o incêndio. É assim que a multidão dos nossos pecados são perdoados quando damos esmolas. E quando rezamos também obtemos o perdão de Deus, e quando jejuamos expiamos os nossos pecados com uma obra excelente de mortificação cristã. Então, queridas almas, ao começar esta Quaresma, façamos essas obras com seriedade. Às vezes nós mesmos, com idade, maioridade, diante de Deus nos comportamos como criança. É abrir a geladeira, hoje é jejum. Se eu não posso comer mais do que uma refeição, o que eu vou abrir a geladeira? Parecemos crianças, e das crianças mais complexas. Se nós não podemos consumir frivolidades, estupidezes, dizemos tchau para certos doces, por que vamos comprá-lo? A Páscoa faltam 40 dias, temos 6 semanas para ficar longe dessas coisas. Não tenho, porque vamos ter a fragilidade de ir lá e abrir o pacote e comer um monte de... em nome de açúcar baixo, em nome de não ficar de mau humor, daremos várias desculpas. Mas a verdadeira causa é fugir do rigor da prática quaresmal.
E o que acontece? Quando o católico perde o espírito de penitência, quando o católico perde a visão da caridade de dar esmolas, quando o católico perde o espírito de oração, o que ele vira? Um traidor de Deus. Essa é a história de Lutero, que odiava a penitência, por isso no protestantismo não tem penitência. Esta é a história de todos aqueles hereges, porque pegaram o rigor da igreja, nenhum herege pôs mais rigor ao rigor da igreja. Por quê? Porque eles estavam cansados por causa do velho homem do interior deles, então fizeram o quê? Uma igreja menos rigorosa. Essa é a história da apostasia de muitos. Então, se nós não seguimos o rigor da igreja, é porque nós somos filhos rebeldes. Porque a igreja não manda nada que nós não possamos fazer, e muito menos o bom Deus nos permitirá fazer algo que supere as nossas forças. Assim que jejuar, todos nós podemos. E aqueles que estão dispensados por gravidez, as grávidas e as crianças por não terem idade, não impede de rezarem com mais fervor e de sacrificar as besteiras que comem também para se unir a Cristo nosso Senhor. Porque todos nós, já desde pequenos, devemos ser adestrados ao combate contra o mal, e assim vamos crescer baixo a sombra da cruz de Cristo e ter o espírito valeroso, digno de um católico que milita por Cristo nessa terra. Então pensamos aos santos penitentes, todos eles. No céu foi proibido, no céu, Bento XIV proibiu canonizar santos que não fizeram penitência, porque não foram santos. Então, a penitência é um sinal daqueles que são santos e querem perseverar, e daqueles que não são e querem ser. Este é o diferencial, penitência. Então façamos um jejum sério. Para nós que falam tanto da fome, normalmente os nossos quilos estão sobrando, não estão faltando. Então apertemos um jejum, fará bem até para o corpo. A intenção não é essa, mas o benefício é tal que rebosa até o nosso corpo. E rezemos com fervor, com seriedade, e as orações de Via Sacra, Rosário, são as mais recomendadas, a coroa da Senhora das Dores também, e rezar e se unir, meditar, ler livros espirituais e fazer um grande combate para que quando nosso Senhor ressuscitar, nós possamos vislumbrar o fulgor da sua glória com os olhos limpos, com o corpo purificado, com a mente sadia e com o espírito cheio de fervor para recebê-lo, depois de acompanhá-lo no deserto, recebê-lo em sua glória e participar de sua glória, participando também de suas dores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.